No poder santo, que é no nome de Jesus, nós estamos pedindo ao teu Filho, Pai, a ousadia dos céus, a ousadia do trono da tua graça, meu Pai amado, meu Pai querido, em nome de Jesus, essa autoridade, Senhor, delegada, Pai, ao Ele abrir a boca, Senhor, seja com Ele, meu Deus, Pai, que tua ousadia, ó Deus querido, Deus amado, seja sobre a vida dele, meu Pai, no poder santo, que é no nome de Jesus Cristo, declaramos, Senhor, a tua palavra viva e eficaz, declaramos, Senhor, a tua palavra, meu Pai, conforta, a tua palavra, Senhor, ousada, meu Pai, através da vida do teu Filho, Senhor, e no poder santo, no nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, declaramos a tua liberdade, os ombros dele, Senhor, o repouso, Senhor, do teu jugo e teu fardo, Jesus, que é leve e suave, em nome de Jesus, e que essa, Senhor, autoridade seja exercida, Pai, exalada aqui neste lugar, nesse templo, Deus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Olha a glória de Jesus. Ele já foi convidado por várias igrejas. Ele já foi convidado. Pode se sentar um minuto. Ele já foi. Aí ele, em obediência, ele chegou a mim e falou: eu ia vir. Eu falei: não, espera você ministrar primeiro o nosso ministério. E ele, com obediência, não foi. Está aí direto no estudo, está na escola do mundo, está procurando obedecer. Amém? Com submissão ao líder dele. Então, glória a Deus por isso. Quanto mais você quer autoridade, maior submissão você tem, maior autoridade Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz para a noiva do Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é dia de festas. Hoje é um dia especial. Olha para a pessoa que está do seu lado. Só fale comigo. Não, fale comigo. Se Deus mandar. Se Deus não mandar, somente adore. Somente adore. Aleluia. Glória a Deus. O Gil, se pode, por gentileza, colocar a última estrofe desse último hino que louvou o Espírito, a última estrofe. Meus queridos e amados irmãos, Deus reservou a noite de hoje para escrever uma nova história na minha e na sua vida. Amém. Deus reservou essa noite para tirar todas as máculas e todas as acusações que Satanás tem estabelecido na sua vida e está escrevendo uma nova história. Amém. Todos os hinos que foram louvados hoje, todos, sem exceção, todos eles, foram hinos que por muitos anos eu ouvi quando eu estava na congregação onde eu aceitei a Jesus. E Deus, Ele me levava naqueles momentos, Ele me levava em diversos lugares onde nós já tínhamos estado, e louvando ao Senhor, Deus me recobrou algumas coisas, e Deus falou fortemente no meu coração: eu estou agindo. Talvez você possa não entender, talvez você possa falar, mas no Ministério Célula Caraguá não tem aquele mover, não tem aquele agir de Deus como é alguns outros ministérios. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se eu estou aqui nesse lugar nessa noite, é porque Deus está agindo nesse ministério. Glória a Deus. No livro de Daniel fala-se, dá um exemplo, uma exemplificação de uma batalha espiritual, uma batalha nos lugares, nas regiões celestiais. E eu quero trazer à sua memória o que está lá no livro de Daniel, para que você entenda que quando você clama e a resposta não vem imediata, o que é que está acontecendo? Daniel estava clamando, e o Senhor no primeiro dia ouviu a oração de Daniel.
Deus olhou ali para a sua tribuna, Ele viu o seu anjo, querubim mensageiro chamado Gabriel, e disse: Gabriel, vai lá e leve a resposta para o meu servo. Gabriel saiu dos céus, mas quando ele chegou nas regiões celestiais, a região antes que chegue a nossa atmosfera, as hostes espiritual da maldade começou a guerrear com o mensageiro. As hostes espiritual da maldade começou a barrar ali o que Deus tinha determinado que Gabriel falasse a resposta para Daniel. Mas Deus olha novamente para a sua tribuna e, contemplando aquela batalha espiritual, Deus dá um brado dizendo: Miguel, Miguel, o arcanjo de Deus, ele se apresenta. A minha fé diz assim, a minha fé pode me contemplar, fazer-me contemplar aquele momento em que Miguel se apresenta diante de Deus, o arcanjo se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta a Miguel: como é que está a espada flamejante, Miguel? E Miguel pode, a minha fé diz, a minha fé consegue me levar àquele momento e entender aquela cena de Miguel falando para o Senhor: Senhor, a minha espada, ela está pronta para te servir, a minha espada, Senhor, está desempenhada, está aposta para te servir, Senhor, e o Senhor dá uma ordenança a Miguel: vai lá, Miguel. E o anjo Gabriel desceu, porque Miguel veio, guerreou, e Daniel teve a resposta. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes nós clamamos, e a nossa vitória e a nossa resposta, ela não vem. Fala para a pessoa que está do seu lado: Glória a Deus. a ordem para a sua vitória já foi dada. Aleluia, Jesus. Eu libero em nome do Senhor Jesus Cristo que isso que você está passando não é para a sua morte espiritual, é para a honra e glória do Deus vivo e para testemunhar a sua vida em nome de Jesus. Estamos na terra apenas de passagem. Aqui não é o lugar da nossa habitação. E essa última parte do hino, ela nos revela algo profundo, ela nos revela algo sobrenatural. E nós proclamamos isso nessa noite: oh, leva-no à sala do trono. Mas você sabe o que significa estar na sala do trono? Vamos então parafrasear este momento. No livro de Isaías, fala de um serafim que tem 6 asas. Eu achava que não existia nada acima de Deus, mas existe um conjunto de serafins acima de Deus. E o propósito desses serafins de 6 asas é com 2 tapar os seus olhos, com 2 tapar os seus pés, com 2 voar. E uma vez eu indaguei ao Senhor com uma pergunta: mas Senhor, por quê? E Deus falou para mim no meu coração, no meu espírito: porque eu sou Deus e tenho que ser adorado de cima pelos serafins. Na sala do trono, na minha frente, pelos anjos e os arcanjos. Agora põe de pé. Está faltando uma parte. De cima os serafins, de baixo, na frente do Senhor, anjos e arcanjos. E de baixo, levanta as suas mãos, porque a obrigação de mandar adoração de baixo é da igreja. Diga: santo, 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 santo. A nossa missão, a nossa função é declarar que Ele é santo, 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 santo. Deus quer ser adorado de cima e de baixo, do meio. Ele necessita de adoração. Aleluia, Jesus. Não é a Bíblia nas suas mãos. Não é a Bíblia nas suas mãos e entender qual é a sua posição. A sua posição aqui embaixo é de enviar a glória para cima. A função do serafim é de ficar acima de Deus, dizendo: santo, santo, santo. A nossa função é adorar o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Samuel. Glória a Jesus. E de pé, vamos relatar uma das mais belas histórias. Uma das mais belas histórias do Antigo Testamento ficou registrado.
Livro de Samuel, no seu capítulo de número 9. Aproximadamente 3 semanas. Eu perdi um culto aqui. E para a honra e a glória de Deus vivo, Deus colocou no meu coração não perder um momento na presença dele. E eu perdi um culto aqui porque eu estava com a minha carne muito cansada. E eu deitei e adormeci. E quando me acordei já era às 10 horas da noite. Falta de vigilância minha, a igreja me perdoa, amém? Amém. Foram um dos poucos cultos que eu perdi nesse ano. Nesse culto, justamente nesse culto, em que eu não estive presente, aqui foi ministrado sobre a história de Mefibosete. Eu quero levar ao conhecimento de todos nós outros que a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Amém? Amém. Antes de lermos, não anulando a oração que você fez, mas sim confirmação dela, feche os seus olhos. Eu preciso entrar no particular com o Senhor novamente. Querido e amado Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, neste momento para mim inigualável, incomparável, neste momento especial, eu quero dar-te graças, meu Senhor, porque se estou eu aqui é pela tua misericórdia, é pelo amor que o Senhor teve e tem por mim. Se eu estou aqui novamente, meu Senhor, é porque o Senhor olhou, achou graças e permitiu que por mais uma vez eu estivesse contemplando com a tua igreja a tua Escritura Sagrada e relatando-lhe fatos sagrados, meu Senhor. Então graças eu dou a Ti, graças eu dou ao Senhor por este momento tão especial. Agora, meu Senhor, neste momento eu faço uso da autoridade que o Senhor me concedeste, em nome do Senhor Jesus. E eu quero repreender todos os espíritos malignos enviados de Satanás. Eu quero repreender toda a hoste celestial. Eu quero repreender toda a autoridade maligna. Eu quero repreender todo o roubador da palavra. Eu quero repreender todo espírito de frieza. Eu quero repreender todo espírito de contenda. E eu dou uma ordem agora: inferno e seus demônios, recuem, 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 em nome de Jesus, recuem e volte para os lugares áridos e desertos, em nome de Jesus. Senhor, Tu me mostras aqui neste lugar que não há apenas um ou dois, mas existem vários vasos, meu Senhor. E esses vasos que o Senhor está me mostrando, ele está com uma tampa, e essa tampa está impedindo a unção do Senhor de adentrar a esses vasos. Essa tampa está escrito eu. Meu Senhor, e essa tampa escrita eu, ela só pode ser tirada pelo próprio vaso, meu Senhor. Então neste momento eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus. Deus, esta pessoa que já há tempos não sente a presença do Teu Espírito ser manifestada na vida dela. Essa pessoa que se sente fria, meu Deus. Essa pessoa que se sente abandonada, meu Senhor. Essa pessoa que há tempos não fala em mistério. Essa pessoa, meu Deus, que há tempos não entra no Santo dos Santos. Essa pessoa, meu Deus, que está se achando que esse culto começou de uma forma, mas irá terminar. Essa pessoa que está achando que entrou, meu Deus, e vai sair da forma que entrou, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor agora, meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, enquanto estiver ministrando, manifesta a Tua presença. Renova esse vaso, renova esse vaso, renova esse vaso, renova esse vaso, em nome do Senhor Jesus. E que essa tampa chamada eu seja retirada. E que esse culto fique marcado na história dessa pessoa, como está sendo marcado na minha história. Amém? 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 Aquele que crê, depois da sua mão direita e dê um brado ao Senhor Jesus. Glória. Aleluia! Livro 2 Samuel, no seu capítulo de número 9, e no seu versículo de número 1, diz assim: e disse Davi
Saul, que ele faça bem por amor de Jonatas. Podeis assentar em nome de Jesus. Essa história relatada no Antigo Testamento é uma das mais belas histórias que eu tenho conhecimento bíblico. Uma das mais belas ilustrações que a Bíblia tem para nós. E Deus vai trazer hoje à sua memória a relação que tem essa história com a sua vida. Eu nunca ministrei essa passagem. Eu jamais havia sequer lido essa história. Eu jamais tinha sequer ciência da vida e do fato que ocorreu na vida desta criança, desse jovem e deste homem chamado Mefibosete. Mas essa história, ela testificou muito forte com a minha história. O lugar da onde Mefibosete viveu por mais de 20 anos ou por 20 anos foi um lugar onde eu passei 7 anos da minha vida. E de repente você se encontra na mesma história, da mesma forma, do mesmo jeito a qual eu me encontrava, a qual Mefibosete se encontrou. E você vai entender o propósito de Deus nessa história. Bem, mas para falar dessa história e para entendermos, nós temos que ir um pouco atrás. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. E nós temos que entender um pouco dessas 3 linguagens para entender a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos fala de um rei chamado Saul. Antes de Saul, só havia um rei em Israel. Mas o povo, vendo as outras nações, como reinava o rei, como julgava o rei, o povo pedia para ali os seus sacerdotes que queriam o rei. Eles queriam ser iguais às outras nações. Eles não entendiam o porquê que as outras nações tinham um rei que os julgava. E o povo queria ser iguais a outras nações. Fala para a pessoa que está do seu lado: não queira ser igual ao ímpio. O jugo em que o ímpio tem lá fora, nós não podemos mais arcar e sofrer as consequências desse jugo. Porque hoje nós temos um rei, hoje nós temos um Senhor. E o povo ali começa então a pedir a Samuel e o rei: Samuel, ora a Deus. E Deus fica, de certa forma, não surpresa, porque dificilmente alguém surpreende a Deus. Mas eu creio que Deus fica triste. Por que queria o rei? Porque o povo queria substituir. O povo tinha medo do Deus que ele servia. O povo tinha medo de Deus. E eles pediram o rei para que os julgasse. Daí então, tinha ali na tribo de Benjamim um homem alto, famoso, chamado Saul. E Deus permite que as jumentas do pai de Saul se percam. E Saul vai procurar ali as suas jumentas e acaba chegando até um determinado lugar onde o profeta estava, e estava em oração. E ali, quando o profeta viu a Saul, Deus testificou no seu espírito ali, e ele falou: eis que está aqui diante de mim, o filho do rei de Israel. Mas a Bíblia também nos fala no seu capítulo de número 15 que Saul foi oferecer a Deus um sacrifício. Mas a impaciência de Saul
Saul. Não deixou que Saul esperasse o sacerdote vir. E ele mesmo ofereceu a Deus ali o sacrifício. Mas ele mesmo assim, tendo sido, de certa forma, precipitado, ele não orou a Deus sequer. E ali veio a primeira reprovação de Saul. O sacrifício de Saul fora rejeitado. Glória a Deus. Essa história está no seu capítulo de número 13, versículo de número 8, depois você pode acompanhar. E Saul ali então é escolhido como rei no seu capítulo de número 15. Ali em diante Saul toma posse do reinado. E no capítulo de número 15, a Bíblia nos fala que Deus se lembra da perseguição que os amalequitas fizeram com o povo de Israel quando subia do Egito. Aquilo voltou à memória do Senhor. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, lembrei-me de quando o meu povo estava subindo e os amalequitas perseguiram o meu povo. Samuel, é o seguinte, agora a tradução do que eu vou te falar é minha conta, amém? Samuel, é o seguinte, para que você entenda a história. Samuel, eu estou com a unção do exterminador hoje, Samuel. Eu estou com a unção do exterminador. E eu quero, Samuel, que você vai lá e fala para Saul que é para matar a todos. É exterminar, sim ou não? Exterminar todos, a todos, a todos. Homens, velhos e crianças. Mulheres. Samuel, não é para deixar sequer as ovelhas e as vacas, é para acabar com tudo. É ou não é um extermínio, sim ou não? E Samuel, ouvindo a ordenança de Deus, relatou a quem? A Saul. Saul, é o seguinte, Deus falou para você fazer isso, 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 isso. Ó Saul, nem as ovelhas, nem os bois, é para matar todo mundo. Está entendido, Saul? Isso está relatado no capítulo 15 de 1 Samuel. E Saul assim então pega ali muitos soldados e vai. Tem um outro povo que vive em meio aos amalequitas. E ao chegar lá, ele avisa para esse povo: ó, rapa fora, sai galinha, vira o cisco, vaza, porque nós vamos matar todo mundo. Mas a ordem é para matar somente os amalequitas. Mas Saul não cumpre a ordenança divina. Saul olha para as melhores ovelhas, vaca, rapaz, que coisa, e olha só, isso aqui é holandesa. Olha para o rei e poupa a vida do rei. Traz o que há de melhor. Saul traz o que há de melhor. Pior. Entenda bem. Entenda bem. Quando Deus te mandar fazer algo, não existe vírgula, não existe parênteses, é para cumprir a risca. Eu acho que a igreja não entendeu. Quando Deus manda, é para cumprir a risca. Glória a Deus. E não tem parênteses. Mas as ovelhas é bonita. Agag buzinou no ouvido de Saul: rapaz, a riqueza, é ouro, e belas vacas, belas ovelhas, vai matar mesmo. E o desviado de Saul corrompeu ali o seu coração. A minha Bíblia diz no livro de Provérbios que os olhos do Senhor está como chama de fogo, contemplando os bons e os maus moradores da terra. Aí vai então o profeta Samuel até o rei Saul, e ali ele fala, o profeta fala: que zunido de ovelha, ensino de ovelha é esse nos meus ouvidos?
Entenda uma coisa: nesse ministério tem sacerdote, nesse ministério tem homem de Deus. Amém. Nesse ministério tem um sacerdote, tem homens de Deus que está ligado ao trono da graça, e pecado nenhum fica oculto. Amém. Aleluia, Jesus. O que fizeras, Saul? O que fizeras? Ei, meu irmão, me entenda uma coisa. Se eu pudesse esconder alguma coisa, eu esconderia. Se eu pudesse esconder dele. Existe como, sim ou não? Não existe como. Então por que eu não pudesse esconder do outro? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A cada dia da sua vida que o pecado permanece contigo, você está carregando uma maldição para você e para a sua família. E se você não relata o seu pecado, Deus acaba revelando de certa forma. Não para te envergonhar, não. Mas o maior propósito de Deus é que você e eu sejamos salvos. Amém? Amém. E o desviado do Saul ali, então, arruma uma desculpa. Mas Samuel, é o seguinte, você não entendeu. Você não está entendendo, eu vou te explicar. Espera só um pouquinho. Está vendo o povo? Sabe o povo? Está vendo o povo? Então, o povo ficou ali, gritando, cobrando, começou a falar. Por causa do povo, Samuel, desculpa. O desviado, o afastado, ele tem sempre uma desculpa. Mas essa desculpa, ela falou sim ou não? A ordem foi para o povo, sim ou não? A ordem foi para Saul. E Saul delegar ao seu povo: rei frouxo. Se for a verdade dele, que o povo pressionou e ele cedeu, significa que ele seria um rei frouxo. Por que ele descumpriu a ordenança se Deus deu? Está conseguindo entender, sim ou não? Glória a Deus. Daí então Saul fica enfurecido. Samuel ali já fala para ele: ó, tu fosse rejeitar. Para você entender que uma vida está ligada, atrelada a uma outra. Você foi rejeitado. E Deus está preparando para si um rei segundo o teu coração. Vamos entender uma coisa. Por uma ótica humana, Deus então está procurando um rei. Se, vamos entender, como Deus, nós querendo um Deus como um rei santo, nós iríamos procurar esse rei aonde? Na escola de profeta. Se eu quero um rei, ressignificar o povo, na escola de profeta. Pela ótica humana, mas se eu quero um rei guerreiro, eu vou procurar onde? Exército. E o maior exército é o exército de Israel. Não pela força do braço de Israel, e sim porque o Senhor Deus Todo-Poderoso era com Israel. Pela ótica humana, nós procuraríamos dessa forma. Mas Deus está olhando para o campo e vê ali um garotinho ruivo, mas guerreiro. Vê um garotinho ruivo, mas adorador. Eu acho que a igreja não entendeu. Deus escolheu um garotinho guerreiro e adorador. Alguém que estava ali na dependência dele. E ali assim então Deus escolhe. Mas quando Samuel vai sair, Saul ignorantemente segura na capa de Samuel e rasga a capa de Samuel, mostrando o verdadeiro caráter que ele tinha: arrogante, presunçoso, desobediente e ignorante. Ei, irmão, entenda uma coisa: o Senhor Jesus quer trabalhar no meu e no seu caráter,
E essas qualidades negativas que Saul tinha, eu também tinha quando eu estava lá no mundo. Talvez você também tenha essas qualidades negativas, arrogância, impaciência. Talvez aqui na igreja não, mas talvez na sua casa você é um pouco ignorante, severo. Mas que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração. E que o Senhor trabalhe no seu caráter como tem trabalhado no meu. Para que nós não possamos ser rejeitados pelo Senhor. O que ocorre? Após tudo isso acontecer, veio um espírito maligno e se imposta de Saul. Às vezes, entenda bem, hoje eu estava em oração ao Senhor. Eu estava ali derramando as minhas lágrimas para o Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. E veio o rema de Deus, um download celestial. E o Senhor falou: sabe por que muitas orações são feitas, mas sabe por que tem tão pouco efeito? Eu falei: Senhor, manda. Porque estão orando e não entendendo o princípio das coisas. Muitas vezes nós vamos em algumas casas e chega nessas casas o maligno está fazendo uma verdadeira bagunça. Aí, lá vai todos nós, né? Servos do Deus Altíssimo, reclamamos em alta e belas vozes: Senhor, em nome do teu filho amado, nós expulsamos esse espírito enviado de Satanás. Nós anulamos aqui, Senhor, o poder das trevas. Ei, meu irmão, tem certas situações que não é Satanás, não. Existem certas situações em lares e em vidas, não é Satanás. Um espírito maligno, vamos ver quem viu? Um espírito maligno. Eu sei que é do conhecimento de muitos aqui. Glória a Deus. A minha Bíblia me diz que esse espírito maligno vem da parte do. Aí às vezes nós estamos repreendendo o espírito maligno que o demônio que o Satanás enviou. Aí o espírito está lá dentro da tormenta daquela vida. Não está falando comigo, não. Não foi Satanás que mandou. Estou recebendo uma ordem divina. Que isso, irmão? Que isso? Ei, meu querido, a minha Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Até Satanás e os seus demônios está sujeito à autoridade do nosso Senhor. Glória a Deus. O Senhor, os filhos do Senhor estavam indo oferecer a Deus oferta. E na fila tinha um camarada que ele era estranho. Livro de Jó. E a Bíblia diz, que revela, que relata, que Deus perguntou ainda agora a Satanás: de onde vens? Ele falou o quê? Estava eu dando uma voltinha, um rolê, rodeando a. Aí Deus, eu creio que o onipotente, tem visto o meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó? O que Satanás respondeu? E como tenho visto? E como eu também tenho visto que o Senhor me rodeia de. Você acha que o maligno não está olhando para a sua vida? Você acha que ele não está procurando uma forma de acabar com a sua e a minha história? Você acha que ele não está arquitetando um projeto para tirar aquilo que Deus tem para nós, que se chama salvação? Mas entenda uma coisa: da mesma forma que Jó falou, sendo humilhado pelos seus amigos, bem sei eu que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Bem sei eu que o nosso Redentor vive, e sobre essa situação que você está vivendo, Deus vai te levantar e vai conceder a sua vitória, meu irmão. Levanta as mãos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso que você está passando não é
Glória ao Senhor Jesus. E no seu capítulo de número 20, versículo de número 11 até o 23 de 1 Samuel, veja bem, Davi já estava por Deus sendo abençoado, Davi já estava por Deus constituído rei, mas ainda não tinha tomado posse do rei. Davi nesse momento já estava morando no palácio com Saul e a sua família. E Saul, entenda uma coisa, meu irmão, o camarada quando está desviado, quando está afastado, quando está fora da presença de Deus, ele tem sempre lugar para mais o espírito maligno. Existe sempre um lugar para uma casa vazia, para que o espírito opere. Aí entrou um outro espírito, chamado inveja. Está lá Davi entrando às portas da cidade após comemorar uma grande vitória. O carro de Saul na frente e o carro de Davi aonde? Atrás. Aí o povo começa a aclamar e dar números maiores a Davi do que a Saul. Não pode. Não tem mais para ele, menos para mim. Entenda uma coisa. Por que a palavra oficial? Acabou de voltar. Podia ser só uma oração, uma palavra também. Ei, meu irmão, não abra o seu coração e não dê lugar para o maligno implantar uma semente de inveja. Se Deus está levantando uma vida, se Deus está abençoando alguém, agradeça ao Senhor Jesus por essa vitória, porque a sua vitória é a minha vitória. Se você chorar, eu também vou chorar. Amém. A minha Bíblia diz que nós devemos ter comunhão e nos alegrar com a vitória do outro. Mas o desviado de Saul ficou com inveja. E ali então Saul procurava um plano para matar Davi, porque ele começou a perceber os sinais que Deus estava fazendo através da vida de Davi. Ele começou a entender, a encaixar as coisas. Esse camarada aqui é o próximo rei que Deus escolheu. Eu mato Davi e continuo sendo Rei. Por 2 vezes. A Bíblia relata que por 2 vezes Saul pegou com as suas mãos uma lança e jogou contra Davi. Fala para o irmão que está do seu lado. Quem tem promessa de Deus não morre. Agora, pegue a palma da sua mão profética e coloque na testa da pessoa que está do seu lado e fala: o Senhor, Deus de Israel, é aquele que protege você e a minha. Glória a Jesus, porque o Senhor, Deus de Israel, é aquele que protege a mim e a você. E ali dentro do castelo, meu irmão, ali dentro do castelo, o filho de Saul, chamado Jonas, Deus coloca um amor no coração daquele homem, por Davi, fora do comum, fora da compreensão humana. Tem algumas pessoas que até acham que Jonas e Davi eram homossexuais, porque não entendem o tamanho do amor ágape, o amor de Deus. A Bíblia diz que Jonas e Davi tinham aliança, eles não fizeram aliança no capítulo 20. Agora entenda uma coisa: Davi disse a Jonas, no capítulo 20, versículo 11 em diante de 1 Samuel, no capítulo 20, depois você pode acompanhar. Enquanto eu, disse o homem de Deus, chamado Davi, enquanto eu estiver vivo, eu usarei de misericórdia com a tua casa, a tua geração, a tua descendência. Deus firmou ali através de Davi e Jonas uma aliança. Agora entenda uma coisa: existe aliança que fora feita no passado que reflete na sua vida hoje. Existem alianças feitas há muito tempo
na sua vida hoje. Existe uma aliança feita há mais de 2000 anos atrás que reflete na sua e na minha vida hoje. É a aliança que Cristo Jesus fez com a sua igreja, com o seu povo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E no seu capítulo de número 1, de 2 Samuel, glória a Jesus, ali relata sobre a morte de Saul e a morte de Jonatas. Entenda bem uma coisa. A Bíblia diz que Jonatas era um exímio, um excepcional espadachim. O camarada era bom de espada. Eu creio que ele deu umas dicas para Davi. Mas nessa batalha que eles foram ali no monte de Moab, o coração de Jonatas estava muito triste, mas o coração de Saul estava radiante. Por quê? Nessa época Davi já estava refugiado, Davi já tinha se escondido, estava numa cidade dos filisteus. Davi estava escondido e também estava pelejando, batalhando ali em favor do exército filisteu. Quem sabe Saul pensou, agora é minha chance. Agora Davi é inimigo. Agora Deus vai me dar a vitória. Por quê? A Bíblia diz que existe uma promessa sobre Israel. A Bíblia relata que existe uma promessa também para aqueles que pelejam contra Israel. Mal sabia Saul que o coração de Davi estava tão triste. Davi não foi exilado. Davi ficou na cidade refugiado. Quem sabe Saul ficou frustrado de chegar lá, cadê Davi? Só quero Davi, onde é que está Davi? Flechas, arcos, direção a Davi. Mas chegou lá e ele ficou frustrado. Ei, meu irmão, tem uma coisa. Ainda que o maligno está arquitetando um plano contra a sua vida, esse plano será frustrado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jonatas é morto pelos filisteus, mas Saul não. A ordem desobedecida de Saul foi para fazer o que com os amalequitas? Exterminar. Mata tudo, mata. O amalequita que estava preso em Israel escapou. Estava perambulando por ali. E quem é que estava ali preso nos carros no monte de Moab? Saul, vivinho, mas angustiado. Aí ele olha para aquele homem e faz algumas perguntas. E logo em seguida Saul fala, olha, pula em cima de mim, me aflige com a tua faca, com a tua espada, com a tua lança, me mata. E o amalequita ali, com todo prazer, matou. Aquele amalequita era para estar vivo, sim ou não? Não. Aragaço, chamou o dedo e eu Aragaço. Entenda uma coisa: os problemas que é para você resolver, ou você resolve, ou eles vão continuar te atormentando. Glória a Deus. Eu acho que a igreja não entendeu. Esse problema era para ter sido resolvido e ele não resolveu. E esse problema foi a causa da morte de Saul. Mas irmão, Saul iria morrer por um filisteu. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foi uma amalequita. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou te dizendo: ou você resolve o seu problema, ou esse problema vai continuar te afligindo. Amém. Seguindo a história, esse amalequita vai até Davi e conta, fala, ó, Jonatas está morto, eu vi, eu testifiquei, eu vi. E Saul não, Saul matei. Peraí, não
Saul foi, e contou até da forma que foram feitos. Na sua casa você pode, com calma, deleitar-se nessa palavra. Glória a Jesus. E o que ocorre? Davi fica triste. Mas Davi assume o trono? Não, Davi não assume o trono. Vamos adiantar aqui, porque o tempo é curto. No capítulo de número 2, Davi é aclamado como o rei de Judá. Mas um filho de Saul é aclamado rei de Israel. O nome desse filho é Isbosete. Ele é aclamado rei de Israel. E Davi é aclamado rei de Judá. Duas tribos vizinhas, digamos que 2 estados ou 2 cidades, como você queira. E a Bíblia diz que Isbosete, ele reinou por 2 anos. Mas a história desse jovem não era boa. O caráter desse jovem não era bom. Ele era alcoólatra. Ele era irresponsável. E o que ocorre? 2 servos de Isbosete. Ao meio-dia, o camarada que está dormindo ao meio-dia, ou ele trabalha à noite, né? Ou então ele manda uma sorte. No caso, Isbosete não trabalhava à noite. Ele encheu o caneco dele. Ao meio-dia estava dormindo, e 2 servos de Isbosete, a fio de espada feriu a sua 5ª coluna, aliás, sua 5ª costela, e matou Isbosete. Agora acabou. Davi vai reinar. Meu irmão, o que Deus tem preparado para você não é para você agir com a força do seu braço, é para você aguardar o tempo dele. Amém. Amém. Cronos e Kairos. Cronos é tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. A sua vitória não está no Cronos. A sua vitória está em Kairos, tempo de Deus. Amém. E aquela morte ali, mas voltando à morte de Saul, criou-se um grande alvoroço no arraial. O povo começa a ficar todo perturbado, a correr, porque os filisteus, após matar Jonatas e acabar com o reinado de Saul, o próximo passo é ir até o arraial e destruir todos os israelitas que ali estavam. E uma babá, isso está no capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel. Uma babá vai pegar Mefibosete, e ao pegar Mefibosete, levanta aquela criança, mas ela estava com pressa, porque ela estava tentando pela própria vida. Ela estava tentando também pela vida daquela criança, a qual ela era responsável, porque Mefibosete já não tinha mãe. No parto, a mãe morreu. E uma babá ficou cuidado de Mefibosete em todo o tempo. E essa babá, essa ama, pega Mefibosete, vai correr. E ela deixa Mefibosete. Caiu. Não foi jogado. Caiu. Acidente. E a criança quebrou os seus pés. Não foi as suas pernas, não foi a sua coluna, ele quebrou os seus pés. Quebrou os seus 2 pés. Um simples acidente. Vamos trazer para o espiritual. Vamos trazer para a minha e a sua vida. O que nos impede de andar? Um acidente. Que acidente? Pecado. A Bíblia nos diz que nós somos santos, que significa separado do pecado. Não vivemos na prática de pecado. Mas, por sermos carne, é propício, é lícito que aconteça um acidente. Vamos explicar melhor. O condutor de um veículo, ele fica batendo seu carro todo dia, sim ou não? Mas pode acontecer um acidente. Na nossa vida cristã, também pode acontecer um acidente. Pecar por acidente. Mas quem sabe esse pecado não te leva ao lugar onde essa criança foi. 5 anos tinha essa criança, 5 anos de idade. E essa criança foi então levada para uma cidade chamada Lodebar.
Repita comigo, mas tem que fazer tudo. Para ficar divino, para ficar bonito, é para Deus. Para Deus as coisas têm que ser o melhor, tem que fazer menino. Isso. É assim que funciona. Lodebar, que significa terra sequíssima, terra infértil, lugar onde não tem sonhos, lugar onde existe miséria. Lodebar fica situada na tribo de Manassés, a 35 quilômetros do Rio Jordão, um lugar onde Lodebar pegava água, a distância era de 35 quilômetros. Lodebar não tinha árvores, Lodebar não tinha uma relva, o alimento em Lodebar era escasso. E para piorar a situação, o vizinho de Lodebar, tem sempre um vizinho para saber da nossa vida, né? O vizinho de Lodebar se chama Arraial dos Leprosos. Morar em Lodebar era você todos os dias estar ali vivendo em meio a uma miséria, é contemplar todos os dias uma catástrofe. Lodebar, para chegar no Arraial dos Leprosos, você tinha que passar, geograficamente falando, pelos arredores de Lodebar, para chegar no Arraial dos Leprosos. Então alguém detectou a lepra, detectou uma doença incurável, para onde iria? Arraial dos, mas tinha que passar antes pelas portas de Lodebar. Entenda bem, pela monarquia corria um sangue diferente nas veias de Mefibosete. Mefibosete nada mais é do que filho de Jonatas, filho de Saul, sucessor ao trono. Existia sangue real nas veias de Mefibosete. Mas Mefibosete aos 5 anos caiu. E no ano em que ele fora para Lodebar, quem sabe, ele perguntava, porque ele estava ali na casa de um homem chamado Maquir. Repita comigo, Maquir. Maquir representa a misericórdia de Deus. Você vai entender. Quem sabe aquela criança do primeiro ano olha para Maquir e fala: Maquir, não está relatado isso na Bíblia, eu só estou parafraseando, só estou ilustrando. Maquir, é o seguinte, eu não sou daqui. Maquir, você pode contemplar, Maquir, que a minha pele é diferente da pele das outras crianças. Porque as crianças que nasciam em Lodebar, irmãos, era muito sol, era muito seco. A pele era ressecada. Maquir, você pode ver aqui, Maquir, ó, pele real. Maquir, eu estou em um lugar aqui, mas eu não sou daqui, Maquir. Maquir, meu pai morreu. Quem sabe Maquir falava, Mefibosete? Morreu. Maquir, meu avô, o rei Saul, morreu. Sim, seu avô, Saul morreu. Maquir, eu tenho um tio. Maquir. Eu tenho um tio chamado Esbocete. Esbocete morreu no primeiro ano. Ele reinou por 2 anos. Então naquele primeiro ano, 5 para os 6 anos de Mefibosete, Esbocete estava vivo. Não, Esbocete não morreu não. Maquir, quem é que está reinando agora em Israel? Ô, Mefibosete, você pergunta demais. Ué, quem está reinando é o seu tio. Pô, então estou vendo a minha esperança, né? Meu tio está reinando. O que o meu tio vai fazer comigo? O meu tio vai vir me buscar. Passa o primeiro ano. Passa o segundo ano. Esbocete é morto e decapitado. Aí quem sabe, Mefibosete pergunta no terceiro ano, Maquir, é criança, gente. Criança tem o hábito de perguntar sempre as mesmas coisas, né? Maquir, meu pai morreu?
Sim, seu pai morreu. Meu avô morreu. Seu avô morreu. Mas e o meu tio que reinou? Olha, é o seguinte. Morreu também. Ele morreu? Morreu. Quem sabe a esperança no coração de Mefibosete, naquele momento, ter morrido. Quem sabe ele chegava para as crianças de lá e tentava brincar com aquelas crianças, mas ele era coxo, seus pés estavam quebrados. Se aquela criança corria, ele não conseguia acompanhar. E a vida dele em Lodebar é uma vida em que a sua infância fora ceifada. Quem sabe ele chegava com um daqueles mimosos sem pé. Não, rapaz, sou Mefibosete, neto do rei Saul, filho do espadachim Jonatas. Em meu sangue corre sangue real. E de repente aquela criança olhar para ele: você está fazendo o que aqui? Quem sabe na calada da noite, pela madrugada, quem sabe na calada da madrugada, Satanás olha para você e fala: o que é que você está fazendo nessa situação? Quem sabe o sofrimento é tão grande que você mesmo olha para os céus e fala: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê comigo? Deus manda te dizer essa noite: mude essa frase. Pare de perguntar por quê, por quê, por quê e por quê. E comece a perguntar: Senhor, para quê? Para quê? Para quê? Para quê, Senhor? Porque no livro de Eclesiastes, no seu capítulo de número 3, diz que há um propósito para todo o tempo debaixo do céu. Glória a Deus. Não existe um propósito para o tempo dessa prova que você está vivendo. Deus. Olhe para você. Você estaria aqui nesse lugar hoje se não tivesse acontecido com você o que aconteceu no passado? Sim ou não? Mas entenda bem uma coisa: uma vida e uma história, como nós vimos aqui, está entrelaçada, ligada a uma outra descendência. Quem sabe o seu filho está vivendo um momento tão ruim na vida dele. Quem sabe Satanás está fazendo do seu filho peteca e brincando com ele, jogando para lá, jogando para cá, jogando para lá, jogando para cá. E quem sabe, por causa de algo que você fizeram no passado, por causa de uma história não resolvida no passado, hoje o maligno assola a sua família, assola o seu filho, assola a sua filha, escravizando ele na prostituição ou nas drogas. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu vou liberar em nome do Senhor Jesus Cristo, que as cadeias que estão aprisionando, as correntes que estão segurando, a partir dessa noite, elas se quebrarão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o tempo vai se passando, passando, passando. Aquela criança passa a ser jovem, habitando, morando em Lodebar. Ela cresce, mas entenda bem, Lodebar não é lugar para aquela criança. O pecado não é lugar para que o cristão fique praticando. Aquela criança passa a morar na casa em Maquir. 20 anos se passaram. Ele já não era mais uma criança. Ele já era um adulto e tinha até um filho chamado Mica. E o que ocorre? De repente, do nada, não está lá. Do nada, do nada, do nada. A Bíblia fala que de repente, do nada, Davi pergunta, Davi faz uma pergunta, Davi se lembra da aliança que ele não fizeram com Jonatas há muito tempo atrás. Ele se lembra, do nada. E ele fala: escuta, algum de vocês aqui sabe se existe alguém de Saul ainda vivo para que eu haja de beneficência, de benevolência, para que eu faça algum favor por amor a Jonatas, meu amigo? E
servos de Davi que estavam ali, olham para o outro, não sei. Vocês não sabem, não sei. E no seu versículo de número 2, a Bíblia diz: havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. E o chamaram. Foi Ziba que deu a notícia, não foi o servo de Davi. Na continuidade da história, Davi chega para Ziba e fala: és tu, Ziba? Porque Davi não o conhecia. Impressionante. És tu, Ziba? Sim. Foi o que Ziba falou? Sim, sou eu? Foi isso que ele falou? Sim ou não? Não. Ziba não falou. Davi falou: és tu, Ziba? Aí Ziba olhou e falou: certo, teu. Está escrito exatamente dessa forma. Servo teu. Mas por que Ziba está no seu versículo número 2? Depois da pergunta de Davi. E ele disse: servo teu. Por que Ziba falou servo teu? Por que Ziba não falou assim: não, sou eu? É porque tem pessoas que não têm caráter. É difícil assumir a sua identidade. Já cometeu tanto erro. Fala assim: você é fulano tal. Não. Me chamam de fulano de tal. Um camarada sem identidade. E o que ocorre? Ele já fala: não, eu sou teu servo. Mentiu. Ele era servo de Saul e não de Davi. Mas ele estava com medo de levar um sapeca-iaiá, pois no pescoço dele. Porque naquela época era comum um rei que assumia acabar com os servos e a descendência do rei anterior, para que ninguém proclamasse o trono, para não criar motim. Em cima ali com medo, covarde. Não, sou do servo. Ou seja, malandro, né? Eu e você. Tamo junto, hein? Cuidado. Ei, meu irmão, cuidado com quem tu andas. Porque as más companhias, segundo a Bíblia, ela corrompe os bons. Davi não pergunta para ele muita coisa além de: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou se era aleijado. Davi perguntou se havia uma pessoa. Mas o Ziba ele só traz má notícia. Aí o pastor Alex fala assim: ô, você viu o fulano aí? Pastor, aquele lá já desviou, pastor. Aquele lá já está pior do que não sei quem, para lá de não sei aonde. Mas peraí, eu não perguntei isso, eu só perguntei se você viu. O infeliz que está desviado, ele não vem com uma resposta boa, ele sempre traz consigo na sua mala uma desgraça. Ei, meu irmão, cuidado com quem vai na tua casa. Cuidado com o que você fica ouvindo. Aleluia, Jesus. Aleijado de ambos os pés. Quando ele fala que é filho de Jonatas, eu creio que o coração de Davi deve ter acelerado. Porque o amor que Jonatas e Davi tinham era um amor ágape, um amor de Deus. Era um amor santificado. E Davi há tanto tempo não ouvia falar daquele nome: Jonatas. E quando ele ouve que é filho de Jonatas, ele se apressa: peraí, faz o seguinte, vai buscar. Versículo de número 5: mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. Por que Davi tomou? Eu perguntei para Deus: Senhor, por que Davi tomou? Davi não está escrito por quê. Aí Deus revelou-me sobre a história monárquica. E Mefibosete tinha ciência de que ele era príncipe. Ele tinha ciência de que ele era o sucessor legítimo ao trono. Então, quando a carruagem, quando os servos, quando alguém de Davi chegou lá e bateu na casa de Maquir, falou: aqui, olha, existe aí Mefibosete na tua casa? Sim. Então, Mefibosete, provavelmente não está escrito, mas a palavra tomou abre um precedente para que eu entenda que Mefibosete não queria ir, temendo pela
Mas tomou, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi, se prostrou, e com o rosto por terra, se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? Exclamação. E ele disse: eis aqui teu servo. Ele se identificou: não sou eu, você sou eu. Mas estava com medo. Irmão, o que me faz crer que ele estava com medo? Porque veja bem, disse-lhe Davi, no seu versículo número 7, não temas. Pastor, se eu estou com medo, é visível sim ou não? Ei, meus irmãos, se nós estamos com medo, é visível no nosso semblante. Mas em meio à sua batalha, não temas, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não temas, ou seja, não tem medo, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, falando desse mesmo, versículo 7, para que tu, ó rei Davi, é claro, olhando para um cão morto como eu, exclamou Mefibosete. Entenda bem, já está acabando. Entenda bem uma coisa. Tem um amigo meu que é judeu, nascido, criado em Israel, está no Brasil há aproximadamente 25 anos. Algumas pessoas que estão aqui conhecem também. A pior ofensa para um judeu é você falar assim: cão, você parece um cão. É a pior ofensa para um judeu. Aqui é um tal de você é um João Ninguém, né? Quiser sou eu. Então você é um João Ninguém, ou outras exclamações piores. Lá, se você chama um judeu de cão, é a pior ofensa e a pior referência para ele. E Mefibosete aqui, meus queridos amados irmãos, ele disse que ele era um cão morto. Ainda pior do que um cão, porque está morto. O signo de eu não sirvo para nada. Além de cão, além de infeliz, eu não sirvo para nada, eu estou morto. Espírito de comiseração. Espírito de comiseração. Meu irmão, entenda uma coisa: o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário por causa de um Zé Ninguém, sim ou não? Não. Foi por sua causa e foi por minha causa. E a Bíblia não diz que você é um cão morto. Vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos chama de atalaia. A Bíblia nos chama de soldado de Cristo. A Bíblia nos chama de restaurador de brechas. Agora está subindo um pouquinho o nível. A Bíblia nos chama de servo de Deus Altíssimo. Está subindo mais um pouquinho. A Bíblia nos diz, oh aleluia, que nós somos testemunha dele. Está subindo o nível mais um pouquinho. A Bíblia diz: vós sois meus amigos. Está subindo mais um pouquinho. A Bíblia diz que nós somos filhos. E existe uma categoria ali, ainda acima de filho. Nós somos templo. Bate no peito assim, bate no peito, bate no peito. E diz: eu sou templo, eu sou templo, eu sou templo. O que isso significa? Dentro de você habita o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Você não é um cão morto. Vem, Senhor. Você não é um cão morto. Meu irmão, eu peguei. Estou lá em Lodebar, eu peguei em Lodebar. E agora? Evangelho de João, no seu capítulo número 2, está relatado assim: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pegueis. Porém, filho, Aragás, se pecar, calma, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. E a frase termina dizendo: Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Você não sabe a
boa, mas não viva na prática do pecado. Se arrependa aos pés da cruz, levante as suas mãos e dê glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E Davi declara: eu vou restituir todas as terras do seu pai, ou seja, as terras da tribo de Benjamim, é tua. Ô fofoqueiro, agora você presta atenção. Ô língua de trapo, ô tempo do maligno, Ziba, vem aqui. Tá vendo esse Mefibosete? Sim, estou vendo. Agora você vai trabalhar a terra. Ô Ziba, você tem filho? Tem. Eu sou ocupado, tenho tempo para fazer filho até as horas. 15 filhos. Está lá no seu versículo de número 10. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ô desocupado, você tem tempo para fazer filho. Agora você vai fazer o seguinte: vai cuidar de Mefibosete, vai trabalhar a terra, e de lá vai plantar, vai colher, vai fazer o pão e entregar para Mefibosete. Você, teus filhos e teus servos. Mefibosete, a outrora, não tinha sequer, até o alimento era escasso, porque ele estava em Lodebar. Agora ele está em Jerusalém. E existe uma ordenança divina dizendo para o anjo: livre, salva-se. 91 em diante. A Bíblia diz que um anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra. Quando estávamos em Lodebar, tinha direito esse anjo, sim ou não? Mas agora nós estamos habitando em Jerusalém. Então, meu irmão, essa prova é momentânea. Essa prova não é para te matar, é para a honra e glória do Deus vivo. E é para você testemunhar em nome de Jesus. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Peguei posição. Peguei contra a minha companheira. Eu caí. Eu pequei contra o meu Deus. Eu troquei a vida que eu tinha por pratos de lentilha, por mulheres. Está aqui a minha mãe, ela é testemunha, minha testemunha. Nunca bebi, nunca fumei, aliás, nunca tive esses vícios de beber e de fumar. Mas chegou um momento que o rabo de saia era o meu vício e eu pequei. E eu fui parar e vou levar. Mas Deus usou um maguir e falou para esse maguir e essa sua família: leve esse aleijado para sua casa. Glória a Deus. A sua casa se chama Ministério Célula Caraguá. E esse aleijadinho pegou, eu precisando de cuidados. Leve o maguir para sua casa. Eu não tive um acompanhamento e um auxílio de onde eu congregava, não tinha, mas não quero entender nem perder meu tempo para isso, porque é um propósito na minha vida e na sua vida. E Deus fala para esse maguir, para essa família: cuida desse aleijadinho. E essa família começa a cuidar de mim, me leva para o encontro, trata a minha arrogância, trata do meu caráter, começa a me aconselhar dizendo: não é assim, não é assim. E os anos vão se passando, e Deus vai me tratando através dessa família aqui nessa casa. Eu já estou nessa casa há um pouco mais de 3 anos. E por tantas vezes eu olhei para esse lugar e Deus me colocava. Teve pessoas que já ministrou a minha mensagens que eu já ministrei no passado. E Deus me trazia a memória, a glória que Ele derramava na sua igreja através da minha vida. E eu chorava. E Maquir falava: vai ter isso. Calma, vai chegar o seu tempo. Aí chegou um dia que Maquir chegou para mim e falou assim: olha, tu não vais mais poder trabalhar no corpo. Ei, meu irmão, a minha alegria era limpar o banheiro lá no encontro. A minha felicidade era passar o pano no chão lá no encontro, porque eu estava fazendo para o meu Deus. E quando é para o meu Deus, nós temos que fazer o melhor do encontro. Glória a Deus. Aí
dá uma notícia e fala: você não vai mais poder trabalhar em culto por causa da situação que você vive. Eu não quero causar um escândalo, Deus me corrigiu e falou comigo. Então, não leve a mal. A princípio eu entendi, mas depois eu me entristeci. E eu, por minha conta própria, eu tentei sair da casa de Maquir. Eu encontrei com Maquir e falei: Maquir, eu não vou mais morar na sua casa, Maquir. Eu vou voltar para a minha antiga casa, porque eu estou machucado. E Maquir falou para mim: tenha paciência, tenha calma, existe um propósito, entenda, é para o seu bem. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: quando nós estamos errados, quando alguém vem nos corrigir, às vezes nós não queremos a correção. É mais fácil passar a mão na nossa cabeça do que falar: não faça, não faça, não faça. Mas Maquir falou: tenha paciência, tenha calma, é para o seu bem. Ô meu querido, muitas vezes Maquir fala para você. Maquir é a misericórdia de Deus. Maquir também é o seu líder de célula. Maquir é o pastor da igreja. Maquir é o sacerdote. Maquir é o presbítero. Maquir é aquela pessoa que te dá um bom conselho. Não despreze Maquir. E eu entendi. Passei 3 anos lutando judicialmente, e Maquir ali me ajudando na oração, junto com a sua amada esposa, junto com muitos aqui da igreja, e Deus nos concedeu a vitória. E hoje, esse aleijadinho, Deus devolveu novamente as pernas dele. Deus restituiu o meu casamento, restituiu a minha vida. Deus falou para mim: eis que eu escreverei uma nova história na sua vida a partir de hoje. Aleluia. Meu irmão, quando você olha para o pecado e fala para ele: ei, você não me serve mais, eu não te quero mais. Pecar é uma escolha. A consequência do pecado não é uma escolha. Você vai sofrer ela se você pecar. Então, escolhe não pecar. Una-se a Deus, una-se ao Senhor. Depois, segundo passo, resista ao diabo. E a Bíblia nos garante: ele fugirá de vós. Amém? Com esse pé, vamos terminar. Quem aqui tem uma área da sua vida para ser restituída? Casamento, saúde, finanças, que seria emprego também, restituição da família, ou seja, um filho que está afastado da presença. Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. O pastor Alex sempre está me ajudando em nome de Jesus. Agora eu quero que todos vocês levantem a mão e venham aqui à frente. Eu peço ao bispo Maia